Olá, pessoal, voltando aí para o nosso segundo módulozinho, né, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a parte das relações de consumo, a parte conceitual, para mim, uma das partes mais importantes que temos hoje inerentes às relações de consumo. É claro que nós precisamos saber, nós trabalhamos isso no primeiro módulo, sobre as teorias basilares, as teorias que venham a conceituar a figura de consumidor. Mas é claro que, como já falamos lá e damos aqui a nossa continuidade, é importante nós observarmos o seguinte, que a conceituação de consumidor não parou simplesmente no caput do artigo 2º. Ela ainda nos trouxe uma amplitude, pessoal, através de uma outra figurinha hoje, também bastante conhecida e que também pode ser caracterizada como um futuro consumidor. E ela está presente no artigo 2º, parágrafo único do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? O que nos traz o parágrafo único do artigo 2º? Ainda uma amplitude na conceituação de consumidor, há uma figurinha diferenciada. E ele fala o seguinte: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. O que acontece? Isto é um ponto importante também que eu gosto sempre de frisar com os meus alunos. Os conceitos atribuídos a consumidor, eles podem ser um pouquinho mais amplos, trazendo a figura de quem? Do consumidor equiparado, ou também conhecido e chamado de consumidor por equiparação. Ou também chamado por alguns doutrinadores como bystanders, tá? Bystanders, consumidor equiparado ou consumidor por equiparação. São aqueles hoje definidos pelo artigo 2º, parágrafo único do nosso Código de Defesa do Consumidor, ainda combinado com o artigo 17 e, consequentemente, com o artigo 29, ambos do nosso CDC. É interessante frisarmos, pessoal, que o consumidor equiparado, consumidor por equiparação, ou também conhecido como bystander, são aqueles que muitas vezes, né, trabalham em virtude de uma coletividade, estão dentro de uma coletividade, ou ainda indetermináveis. Imagine situações das quais você não participou diretamente da relação de consumo, mas acabou absorvendo, pessoal, ou participando do dano que este produto ou serviço, desculpe, que esse produto ou serviço veio a produzir. Como assim, professor? Imagine vocês, né, situações que hoje poderemos desencadear ao consumidor equiparado ou por equiparação, ou o famoso bystander. Relações onde não participamos de forma direta, mas muitas vezes de forma indireta, onde acabamos por absorver a extensão do dano produzido em virtude do produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Olha o que nos traz o artigo 17. Para fins dos efeitos dessa seção, equiparam-se os consumidores todas as vítimas do evento. Então, olha que interessante, né? O parágrafo único do artigo 2º, combinado com o 17. Falamos de circunstâncias de pessoas determinadas ou não, e falamos de coletividade de pessoas, né? Então, estamos falando de consumidores equiparados. O que mais nós temos aqui? O artigo 29, ele ainda dá uma continuidade falando o seguinte: para os fins desse capítulo e do seguinte, equiparam-se a consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Então, muitas vezes, pessoal, nós temos práticas comerciais, divulgações, publicidades, ofertas que chegam a pessoas que muitas vezes não conseguimos identificar de forma direta, mas que em virtude da informação falsa que foi captada por ele, ele pode absorver um dano que ali foi produzido. Ou seja, quando eu divulgo um produto na TV, que eu utilizo, por exemplo, de um horário nobre, e aquele produto não possui as características que ali estão sendo divulgadas. Isso nós poderemos caracterizar como uma publicidade enganosa. Ou seja, uma publicidade que induz o consumidor a erro, trazendo informações totalmente ou parcialmente falsas. Mas notem que naquele primeiro momento eu posso ter pessoas determinadas ou não. Quantas pessoas tiveram a possibilidade de visualizar aquela publicidade?
em todos os meios televisivos, às vezes em casa, às vezes pelo celular assistindo TV, às vezes passando na porta no qual nós tínhamos ali um televisor ligado. Então nós tivemos uma extensão gigantesca. E essas pessoas não poderiam ser deixadas de lado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Tanto é que nós tivemos esta ampliação aplicando a figura de consumidor de forma equiparada a estes, a pessoas determinadas ou não, expostas a práticas comerciais previstas dentro do Código de Defesa do Consumidor, a pessoas que estavam expostas ao dano praticado por um determinado produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Ou seja, nós poderemos ter casos base aqui para que nós tenhamos uma observação e um exemplo para isso ficar um pouquinho mais claro a cada um de vocês. Primeiro ponto importantíssimo que temos, pessoal. Olha que interessante. Notem um exemplo que eu sempre gosto de trazer aos meus alunos, e os meus alunos carregam isso para o seu concurso público e nunca mais esquecem. Quando você, um belo dia, sai de casa no intuito de adquirir um liquidificador. Para que esse liquidificador? Esse liquidificador não é para você. Esse liquidificador é para você presentear a sua sogra. Você vai lá, compra um liquidificador de R$ 11,99, paga à vista e entrega às mãos da sua sogra como presente. Sua sogra, feliz por tal circunstância, vai fazer um bolo para você. E quando ela começa a bater a massa desse bolo, o copo desse liquidificador rompe e algumas lascas de vidro atingem o rosto da sua sogra e produz um pequeno corte de 150 pontos. Foi lá no hospital, 150 pontos no rosto. Beleza. A sua sogra teve dano em relação àquele determinado liquidificador? Literalmente, né? Mas aí, muitas vezes, o concurso ele pode lhe perguntar: a sua sogra terá direito de reivindicar a reparação desse dano utilizando da conceituação de consumidora? Será que esta sogra, nesse caso concreto, será considerada consumidora? Sim. Mas, professor, ela não adquiriu o liquidificador. Quem adquiriu foi o Silvio. O Silvio presenteou ela. Então, como não foi ela que adquiriu, ela não faz parte da relação de consumo. Mas ela faz sim, por ser uma consumidora equiparada, por ser considerada também o que chamamos de bystander. Nós falamos de uma vulnerabilidade implícita. Então, nós falamos de pessoas determinadas ou não, nós falamos de uma coletividade de pessoas que podem ser identificadas ou não e que, de alguma forma, participaram, absorveram aquele dano produzido por esse determinado produto ou serviço, tá? Então, se nós tivermos casos semelhantes ao da sogra, lembre-se, galera, que o CDC pode vir a ser utilizado e aquela pessoa que absorveu aquele dano, determinado ou não, ela poderá ser considerada uma consumidora por equiparação, ou também conhecida como uma consumidora equiparada, ou também conhecida como bystander, tá? São hoje conceituações específicas atribuídas a esta outra espécie, vamos dizer assim, de consumidor previstas no artigo 2º, parágrafo único, combinado com o artigo 17, combinado com o artigo 29, ambos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, trouxemos aqui 2 exemplos também bastante tranquilos. Primeiro, falamos do artigo 2º, parágrafo único, onde ele trabalha coletividade de pessoas. Então, muitas vezes eu posso trazer um outro exemplo. Se um posto de gasolina adultera a gasolina, sei lá, coloca um solvente, coloca água no álcool, você abastece nesse determinado posto e você tem um futuro dano no seu motor. E consegue identificar por perícias que houve, certo, uma adulteração daquele combustível que você ali abasteceu. Então, o primeiro passo, seu cupom fiscal, onde demonstrará que você adquiriu aquele respectivo produto ali naquele determinado posto, para que você possa reivindicar uma ação indenizatória. Perfeito. Mas muitas vezes, pessoal, né, nós temos aí os nossos órgãos de proteção.
nós temos aí a figura dos fiscais da lei, como o próprio Ministério Público. O Ministério Público, pessoal, nós também iremos falar um pouquinho sobre a defesa em juízo, onde ele tem legitimidade para reivindicar uma ação reparatória. Mas, às vezes, o Ministério Público não sabe todas aquelas pessoas que ali abasteceram. Mas ele tem a retirada da sua legitimidade em virtude de não conseguir identificar em primeiro momento todas as pessoas que ele abasteceram? Não. Por quê? Porque eu tenho a legitimidade como Ministério Público de reivindicar ações específicas, uma defesa em juízo aos consumidores determináveis ou não, né? Então, lá à frente nós iremos trabalhar esse ponto com maior profundidade, mas aqui simplesmente relatando que nós temos a possibilidade de atribuirmos uma proteção a pessoas determinadas, como as não determinadas, como as identificáveis, como as não identificáveis naquele primeiro momento. E tá aí o Ministério Público, né, pessoal? Tá aí as associações, instituições de proteção e defesa do consumidor, que iremos falar à frente, que possuirão legitimidade para produzir a produção, para desenvolver a defesa destas partes mais fracas, destas partes insuficientes, que são consideradas aqui consumidores por equiparação ou também chamados de bystanders, tá? Aqui nós falamos também, pessoal, do ponto crucial das vítimas do fato do produto ou serviço. Então, uma coisa é nós trabalharmos primeiro uma coletividade de pessoas identificáveis ou não, ou muitas vezes termos essa identificação. Como assim, professor? Lojas de fogos, Palace 1 e 2, Shopping Osasco, foram exemplos que nós tivemos no Brasil. Tivemos também, pessoal, a figura da aviação TAM, hoje Latam, onde nós tivemos aquele Boeing que caiu em um dos bairros em São Paulo após o avião produzir a sua decolagem, matando todos. Olha que interessante. O avião decolou e caiu em um bairro em São Paulo, produziu uma mega explosão, matou todos aqueles que ali estavam utilizando da prestação daquele serviço. Aqueles que estavam naquele respectivo avião eram considerados consumidores? Sim. E aqueles que moravam no bairro e que vieram a falecer em virtude da explosão que o avião produziu, também serão considerados consumidores, professor? Sim, por equiparação, bystanders. Ou seja, foram vítimas da prestação falha daquele serviço daquela determinada empresa de aviação. Então, trouxemos aqui também o exemplo do Shopping de Osasco, onde tivemos há alguns anos atrás a explosão, né, pessoal, de uma ala em virtude lá de um defeito observado em botijões que ali estavam, produzindo danos, atingindo pessoas, trazendo o falecimento dessas pessoas. Mas, professor, eu estava ali andando no shopping, eu não tinha interesse em comprar nada, mas eu fui atingido por um pedaço de tijolo com a explosão e que quebrou meu braço. Trouxe dano a este? Sim. Ele também será considerado consumidor? Também. Consumidor por equiparação. Por quê, pessoal? Ele não adquiriu nada no shopping, mas por equiparação, ou também chamado de bystander, ele foi vítima. Ou seja, ele participou da extensão do dano que a explosão dentro do shopping veio a produzir. Tá? Então, a ampliação que nós temos aqui, pessoal, a figura do consumidor, ela é belíssima, porque ela se estende à figura dos consumidores equiparados. Aqueles que não estão participando de forma direta, mas indiretamente estão nesta determinalidade ou não, ou são vítimas e participaram da extensão do dano ocasionado por um produto ou serviço. Tá? Então, estas partes conceituais, elas devem ser bastante observadas. E tanto o artigo 2º, parágrafo único, o próprio artigo 17 e o artigo 29, ele traz essa cumulatividade, esta extensão atribuída às figuras hoje caracterizadas como consumidoras. Tanto é que o artigo 29, ele deixa bem claro, né? Ele fala sobre práticas abusivas na divulgação de produtos ou serviços, né? Práticas abusivas ou publicidades que possam induzir o consumidor a erro. Cadastro de consumidores, também iremos falar do SPC Serasa. Imagine, pessoal,
uma negativação indevida do seu nome, imagine uma loja que utiliza de uma diversidade de negativações. Em primeiro momento, nós não temos como identificar todas as pessoas ali que sofreram dano, mas nós temos legitimidade, como Ministério Público ou tal mesmo outros órgãos, de reivindicar uma futura reparação de pessoas determinadas ou não, né? Foi, na verdade, uma política legislativa para reprimir abusos, ou seja, para que nós tivéssemos um controle às situações que muitas vezes estende a outrem que não foram aquelas que diretamente adquiriram um produto ou serviço, mas que de alguma forma estão participando da extensão do dano que esse produto ou serviço veio a produzir. Bacana? Então, olha a amplitude que nós temos na conceituação de consumidor. Por isso eu falo muito para meus alunos, ser consumidor não é simplesmente adquirir um produto ou serviço. Primeiro nós vamos ter que observar todas as teorias vigentes. Qual é a teoria hoje aplicada pelo nosso Superior Tribunal de Justiça e também as extensões que nós temos à figura de consumidor, hoje atribuída aos consumidores equiparados, consumidores também chamados de consumidores por equiparação, ou também conhecidos como bystander. Então, essa primeira parte, ela foi importantíssima porque nós conseguimos aqui trabalhar com vocês, meus amigos, a conceituação e as características e teorias aplicáveis ao consumidor. Mas é claro que lembre-se que lá no nosso primeiro módulo, nós falamos, pessoal, que para que haja relação de consumo, eu preciso ter a outra parte também. Eu preciso ter a figura de um fornecedor. Ah, professor, mas essa é fácil. Fornecedor é aquele que fornece um produto ou serviço. Perfeito. Mas notem que aquele que fornece um produto ou serviço, ele ainda possui algumas características complementares para que eu possa fechar o ciclo. E para que eu possa observar ali que nós tenhamos a possibilidade de aplicar o CDC, tá? E para isso, nós temos o artigo 3º caput da Lei 8.078, que conceitua fornecedor. E fala-se o seguinte lá no artigo 3º, olha lá, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, que montam, que criam, que constroem, que transformam, que importam, que exportam, que distribuem ou comercializam produtos ou a efetivação da prestação de serviços no mercado de consumo. Então, notem a amplitude que nós temos de fornecedor. Toda pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira, pública ou privada e até mesmo ente despersonalizado. Então, notem a amplitude que eu tenho. Não esquecemos nem mesmo do ente despersonalizado. Então, a massa falida pode ser um exemplo de fornecedor, como já caiu já em concurso público. O camelô, e muitas vezes não possui registro, que não possui personalidade jurídica, ele deixa de ser fornecedor? Não. Ele é um ente despersonalizado que também estará o quê, pessoal? Né, atribuída a sua responsabilidade como fornecedor através do caput do artigo 3º. Então, fiquem atentos a essas pegadinhas que o seu concurso público pode lhe trazer. 2. Além de nós falarmos dessas características presentes no próprio caput do artigo 3º, pessoal, eu peço para que vocês tomem bastante cuidado pela seguinte circunstância. Além de tudo isso que o artigo 3º nos traz no seu caput, é importante nós cravarmos duas outras características complementares, tá? Essas duas características eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês. Eu muitas vezes falo com meus alunos que é o O com H. É um O forte, é um O diferente. Por que O com H, professor? Porque ali, galera, nós temos duas características que devem estar presentes de forma obrigatória para eu fechar o ciclo, para que eu possa ali caracterizar uma relação de consumo e para que ali eu tenha um fornecedor. Qual é este O com H, professor? O com H significa o seguinte, O de onerosidade e H de habitualidade. Então, olha que interessante. Toda relação de consumo, para que eu possa fechar o ciclo e para que eu possa ali ter um fornecedor e para que eu possa estar amparado por essa lei, ele tem que oferecer esse produto ou serviço com habitualidade e com onerosidade. Esses critérios, pessoal, eles não são alternativos, tá? Eles são obrigatórios. Professor, se eu tenho só habitualidade e não tenho onerosidade, gera relação de consumo? Fecha o ciclo? Não.
vou lá para o Código Civil. Professor, se eu tenho só onerosidade, mas não tenho habitualidade, também não. Se eu tenho só habitualidade e não tenho onerosidade, também não, galera. Eles são complementares. Eu tenho que demonstrar, naquele caso concreto, habitualidade e onerosidade. Professor, então se nós tivermos aí a figura de uma gratuidade, exclui a relação de consumo? Na maioria das vezes, sim. Tomem muito cuidado com pegadinhas que o concurso pode lhe cobrar. Olha que interessante. A gratuidade exclui a relação de consumo, mas não confunda a gratuidade com remuneração indireta. Olha um exemplo que nós tivemos há um bom tempo nos nossos tribunais superiores, que agora já fortificou através de uma súmula, que é a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. Estacionamentos de supermercados e shopping centers. Há anos atrás, você estacionava ali e não pagava para estacionar. Estacionava gratuitamente. E quando você chegava lá no seu carro, o vidro estava quebrado e furtaram a sua bolsa. Quando você buscava o shopping falava, não tenho responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque você não pagou pelo estacionamento. Você estacionou ali porque você quis. Não há onerosidade. E se não há onerosidade, não há relação de consumo. Então, se eu viesse a buscar uma reparação de dano, teria que recorrer ao Código Civil, bem mais complexo e bem mais difícil de conseguirmos uma futura indenização. Isso é base. Mas nós tivemos esse parâmetro atribuído pelos tribunais superiores em que sentido? Que ali nós não falávamos em gratuidade, nós falávamos em uma remuneração indireta. Porque entendeu os tribunais superiores, meus queridos alunos, que ali os valores da remuneração se encontravam embutidos nas mercadorias que eram oferecidas dentro daquele local. Então, nós não tínhamos uma gratuidade, e sim uma remuneração indireta, atribuindo ao supermercado, ao shopping center, a reparação dos danos constituídos naquele veículo de uma forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, como é a teoria do risco, que hoje é aplicada como base nas relações de consumo. Então, olha que interessante nós tivemos. Por isso que eu peço que vocês tomem muito cuidado e não caiam nessas pegadinhas. Uma coisa é gratuidade e outra coisa é nós observarmos uma remuneração, um critério oneroso indireto, como é o exemplo dos estacionamentos de supermercados e shopping centers. Hoje, já pacificado e sumulado pelo STJ. Para quem quiser anotar, súmula 130, hoje já é base e já atribui de forma direta a responsabilidade destes sobre os veículos, né? E sobre vocês que ali estejam circulando dentro dos perímetros deste estacionamento, tá? Então, é uma teoria, é uma circunstância básica, eu sempre gosto de deixar bastante claro para que os nossos alunos queridos da Trino Concurso não caiam nessas pegadinhas lá no dia do seu concurso. Terceiro ponto, galera, habitualidade. Então, falamos de onerosidade, falamos de habitualidade. Notem que isso é característica base. Se o professor Silvio vende o carro dele para a professora Laila, que é uma belíssima professora também da Trino Concurso, e aquele carro contém um vício oculto, o Silvio é responsável? Sim. Mas a Laila pode entrar com uma ação contra o professor Silvio baseado em uma relação de consumo, caracterizando que ela é uma consumidora? Não. Por que não, professor? Porque o Silvio que vendeu o veículo não tem habitualidade. Ou seja, o Silvio não é garagista, o Silvio não vende e compra veículos diariamente. Simplesmente, de uma forma aleatória, ele queria trocar de carro e vendeu aquele veículo para a professora Laila. Então, se não há característica de habitualidade, não há relação de consumo. Se a professora Laila sentir-se lesada, caberá à professora Laila buscar uma ação baseada nos parâmetros do Código Civil, que é a nossa lei geral, que é a nossa lei 10.406 do ano de 2002, e não na lei 8.078 de 90, que é o nosso CDC. Então, pessoal, além de todas as características que aqui estamos visualizando no artigo 3º caput, ainda não posso deixar de observar essas duas características complementares e obrigatórias, que é a onerosidade e que é a habitualidade. Tanto é que o próprio parágrafo 1º e 2º, ele já fala lá daquelas características do objeto estudado no nosso primeiro módulo,
que é os produtos e serviços. Ou seja, produto, qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço, qualquer atividade fornecida pelo mercado de consumo mediante remuneração. Então, está aí o critério oneroso e obrigatório nas relações de consumo, inclusive de naturezas bancárias, financeiras de crédito e seguritárias, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Pessoal, só prestem um pouquinho de atenção em algumas características aí que podem ser pegadinhas também no dia da prova. Professor, relação bancária, relações de natureza bancária, aplica-se CDC? Aplica-se. Pacífico junto aos nossos tribunais superiores. Perfeito. Natureza financeira de crédito e securitárias. Pessoal, só peço para que vocês tomem um pouquinho de cuidado. Se, por exemplo, vocês estão recolhendo a figura do INSS, ou seja, todo mês eu pago o governo, professor, para que eu possa me aposentar futuramente. É uma forma de recolhimento, né? Então, ali, aquele financeiro pago mensalmente por um período de anos. Se eu tenho algum prejuízo ou queiro ingressar com uma ação contra o INSS, eu sou considerado consumidor? Não, galera. Tá? Então, tomem muito cuidado nestas circunstâncias. Agora, e se eu estou efetivamente contratando uma previdência privada, professor? Previdência privada, aplica-se CDC? Até pouco tempo atrás, isso era regra. Falou em privada, professor? Aplica-se CDC, ponto final. Fui lá e acertei a questão. Mas os nossos tribunais superiores trouxe uma excepcionalidade dentro das previdências privadas, tá? Por que que eu falo isso? Hoje, esta regra tornou-se exceção em circunstâncias específicas. Hoje, você pode ser contratado por uma grande empresa, e essa grande empresa, pessoal, ela pode ter o quê? Um critério hoje, né, de previdência específica criada por ela, tá? Uma previdência daquela respectiva empresa, tá? Então, são fundos, muitas vezes, que são criados pela empresa, e aí você faz parte desse fundo, você recolhe todo mês aquele percentualzinho ali, junto a esse fundo, que é uma previdência privada. Aí, o concurso começa a lhe perguntar, esses critérios de previdências privadas específicas criadas por grandes empresas, aplica-se o CDC? Não. Vamos aplicar o regimento criado por ela, que estará amparando ambas as partes, empresa versus funcionários, tá? Então, só peço para que vocês tomem cuidado, muitas vezes, pessoal, com esses tipos de previdência. Anteriormente, nós carregávamos isso como regra. Pública, INSS, não aplica-se CDC. Privada, se aplica CDC e ponto final. Hoje, privada, se aplica-se CDC, desde que nós não temos esses fundos específicos criados por determinadas empresas, tá? Então, este ponto também é importantíssimo para que vocês não caiam em pegadinhas como tais. E aqui excluindo também a figura das relações trabalhistas. Até porque, quando trabalharmos com o critério trabalhista, pessoal, nós temos legislação específica, né? Chamada de consolidação das leis do trabalho. Então, ela estará ali estabelecendo a proteção e defesa do trabalhador e do próprio empregador, né? Uma legislação específica, excluindo a aplicação do CDC. Tanto é verdade que o próprio parágrafo 2º do artigo 3º já nos trouxe esta circunstância. Então, tomem cuidado. Relações trabalhistas fogem à figura do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Outros pontos importantes também aqui, pessoal, e relutares para que a gente feche, para a gente feche com chave de ouro aqui o nosso módulo, é entendermos um pouquinho mais, né, sobre a figura do consumidor, como já dito. Primeiro, cadeia de produção e fornecimento de produtos ou serviços. Então, falamos que fornecedor é pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, dá uma amplitude a toda essa cadeia, daquele que cria, desenvolve, produz, importa, exporta, né? Utiliza-se do desenvolvimento da prestação de serviço, todos esses são considerados fornecedores, desde que tenha habitualidade e desde que tenha onerosidade. Então, lembre-se do O com H, para que nós possamos fechar o ciclo e ter uma relação de consumo e ter a aplicação da Lei 8.078. É claro, pessoal, que não deixamos aqui de comentar um ponto crucial que já relatamos de uma forma bastante simples no início dos nossos módulos. A responsabilidade solidária
atribuída aos fornecedores. Então, como nós estamos falando de uma cadeia de fornecimento, lembre-se que também estaremos amparados por outros artigos do próprio CDC, como o artigo 7º, parágrafo único. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão pela reparação dos danos nas normas de consumo. Então, regra do nosso CDC, teoria, certo, pessoal, do risco aplicada, responsabilidade objetiva, responderá essa cadeia de fornecedores independentemente de comprovação de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, e de forma solidária. Então, se nós temos uma cadeia de fornecedores, toda ela poderá ser colocada em uma futura reparação do dano ali constituído. Isto é regra, mas como a cada regra nós temos exceção, o CDC não foi diferente. É claro que em muitos casos concretos e questões já cobradas em concurso público, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, com a figura do comerciante, que também iremos estudar em módulos posteriores. O comerciante, com previsão do artigo 12 e 13 do CDC, ele deixa de responder de forma solidária e acaba atribuindo a este uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, ao comerciante, ele será trabalhado em stand-by, ou seja, o comerciante ele fica um pouquinho de lado e, primordialmente, nós iremos buscar a responsabilidade do fabricante, do construtor, do importador ou do exportador. Tirando essas figurinhas, lá no stand-by paradinho, eu posso recorrer subsidiariamente ao comerciante. Em alguns casos específicos, trabalhados nos danos constituídos por produtos no mercado de consumo, tá? Então, isso foi meramente uma base para que vocês entendam a regra de solidariedade nessa cadeia de fornecimento, salvaguardando a figura do comerciante no caso de defeito dos produtos, com previsão no artigo 12 e 13, que será estudada em módulos posteriores de uma forma mais aprofundada. E assim, agradeço a presença de cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Espero que tenham gostado. Aquele que quiser também seguir o professor Silvio aí nas redes sociais, @Prof. Silvio Soares, lá no Instagram, que a gente terá sempre o prazer de estar retirando dúvidas. Mande um direct e lá também a gente posta uma diversidade de dicas para que você possa obter sucesso no seu concurso público e estar, se Deus quiser, logo, logo aprovado neste sonho que a cada dia aumenta mais a cabeça de cada um de vocês. Show de bola? Fiquem com Deus e até o nosso próximo módulo, os nossos próximos conteúdos em Direito do Consumidor. Fui!